Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e neste capítulo vamos falar sobre como a estatística e a matemática em fusão com a economia criaram uma matéria muito utilizada atualmente chamada de econometria. Logo após a vinheta. Se você está vendo esse capítulo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo o nosso podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Durante a década de 1930, os economistas ficaram abismados com os problemas ocasionados pela crise, tanto que isso foi o estopim para que boa parte deles começassem a estudar soluções que conseguissem explicar não só o fenômeno das crises, mas também a economia como um todo. Muitos acreditavam que a economia era uma ciência exata e por isso tentavam reduzi-la a equações matemáticas. Ragnar Frisch foi o primeiro economista a criar modelos chamados de econométricos e por conseguinte uma matéria conhecida como econometria. Nela, os economistas tentavam encontrar métodos e modelos matemáticos que conseguissem não só mostrar o funcionamento da economia, mas também tentar prever seus acontecimentos. Para quem não conhece, a econometria é a aplicação de métodos que utilizam prova matemática nas teorias econômicas, criando assim uma base estatística para comprovar ou contestar determinada teoria. Questões como quanto maior o nível de escolaridade de uma pessoa, maior o seu salário, só pode ser comprovado utilizando modelos matemáticos e estatísticos. Por exemplo, seria necessário analisar a escolaridade das pessoas em relação ao seu salário para comprovar que isso é uma verdade parcial ou absoluta, ou um equívoco do pensamento popular. Além disso, a econometria tenta analisar as tendências do passado para prever o desempenho futuro, encontrando padrões nos dados analisados. Apesar dessa matéria ser utilizada extensivamente na atualidade, existem muitos poréns e exceções a regras, como a ideia de que velhas tendências do mercado garantam tendências futuras. Além disso, uma das coisas que pouquíssimos economistas falam é que para que o modelo seja verdadeiro, eles ignoram completamente todas as demais variáveis do mercado. Um exemplo disso é com relação ao nível de escolaridade e o salário dos profissionais. Afinal, existem outras variáveis que definem o salário de um trabalhador, questões que são muito mais qualitativas do que quantitativas. Se a pessoa é boa trabalhadora, se ela está inserida em um mercado que está se expandindo ou contraindo, se existe uma demanda para a sua mão de obra, entre outras questões. Tudo isso impacta diretamente no salário do trabalhador e não somente na questão da escolaridade. Isso é o suficiente para invalidar muitos, se não todos os ensaios econométricos. Afinal, se ignorarmos as demais infinitas variáveis do mercado, estaremos falando de uma economia que pode ser avaliada e definida dentro de um laboratório. E como todos sabemos, a economia não pode ser colocada e testada dentro de um domo, como fazemos com as demais matérias como biologia, química e física. Apesar disso, vale lembrar que a estatística tem grande importância em outros ramos do conhecimento, inclusive na economia, diferente da econometria. E assim terminamos esse nosso capítulo. Falamos sobre a econometria e os modelos econométricos e como eles não são tão importantes quanto muitos economistas atualmente acreditam ser. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!